Olá! Olha, nos anos 80, o mundo ficou aterrorizado com as notícias sobre o surgimento de uma doença mortífera. Tinha origem em formas de transmissão desconhecidos. Em poucos anos, milhares de pessoas morreram depois de meses de muito sofrimento. E pesquisas de todo mundo buscavam uma cura para a AIDS. Avançamos muito no controle e na prevenção. E a impressão que hoje o HIV se tornou uma doença crônica. Mas será que a gente pode relaxar? Será que a gente pode baixar a guarda? Quais as precauções que a gente deve continuar adotando? Para falar um pouco sobre HIV e AIDS, recebemos hoje aqui no nosso podcast Sua Saúde, podcast do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, a infectologista a doutora Regina Célia Santos Valim. Ela é gerente de IST e HIV/AIDS da DIV, né, do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria do Estado da Saúde. É, Bem-vinda, doutora Regina. Prazer estar aqui contigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, acho que é uma oportunidade super boa a gente poder discutir sobre uma infecção que não vai nos deixar tão cedo, com certeza, né? E a gente não pode realmente pecar e esquecer das medidas preventivas, realmente, do HIV. Então, assim, a gente assistiu nas últimas décadas, né, um grande avanço nas medicações, os coquetéis, nas formas de tratamento. É, Deixou de ser uma preocupação? Qual que é o dia a dia de uma pessoa hoje que é portadora de HIV? Né? Quais as preocupações mais importantes que a gente pode ter hoje em relação a essa doença? A pessoa que vive com o HIV, ela tem que pensar para o futuro. Porque o HIV hoje é uma infecção crônica e a pessoa, a tendência é ela envelhecer portadora do HIV. Então, hoje, quem vive com HIV, além de tomar a medicação, é assim, a medicação é regular. A pessoa não pode relaxar no dia a dia de tomada de medicação. Ela está simplificada. Hoje em dia, você toma 1, 2, 3 comprimidos, a grande maioria dos pacientes. Então, é simples de tomar, mas ela é regular. Ela tem que ser diária para poder ser efetiva. E essa pessoa vai envelhecer com o HIV. Então, ela tem que ter as precauções e as preocupações de uma pessoa envelhecendo, né? Então, tem que fazer atividade física, tem que cuidar de alimentação, tem que se preocupar com a sua pressão, tem que se preocupar com o seu rim, né? Ou seja, as mulheres não podem relaxar no preventivo, ou seja, ela é que nem uma outra pessoa não portadora. A diferença é que ela tem que se cuidar e tem que tomar a medicação. Da medicação melhorou bastante o perfil de efeitos colaterais? Sim, bastante também, né? Antes a gente via que as pessoas tinham muito problema, inclusive com expressão no próprio corpo, né? Uhum. Perdia gordura, concentrava gordura em alguns lugares não favoráveis. Então, ela tinha um biotipo característico de quem tomava por muito tempo a medicação antiviral, fora outras consequências. E o uso irregular, uma pessoa que não toma direitinho, há a preocupação de que o HIV no futuro adquira resistência a essas medicações que estão aí, pelo fato da pessoa não tomar direito? Isso é uma preocupação? Sim, por isso que a gente fala tanto sobre a questão da adesão ao tratamento antirretroviral. É importante que a pessoa ela se conscientize que ela tem que tomar a medicação diariamente, porque é extremamente maléfico o para e volta. Ah, esse final de semana eu não estou a fim de tomar remédio, então eu não vou tomar. Não, não tem muito isso para o HIV, porque ele é um vírus que ele tem uma capacidade de mutação, de adquirir resistência muito alta. Então, se você começa a não tomar a medicação direito, fatalmente ela vai falhar. E hoje em dia é aquilo que eu falei, tomar a medicação tá simples. É um comprimido, 2 comprimidos, no máximo 3 comprimidos por dia. Se a pessoa falha, não vai ser mais assim o esquema. Então, os esquemas começam a ficar mais complexos quando a pessoa ela adquire resistência. Então, realmente, assim, o ideal é dar certo na primeira tomada, né? No primeiro esquema. É esse que tem que dar certo, porque esse ela pode levar a vida inteira tomando. E como que anda a prevenção hoje? Porque aparentemente, assim, depois de um controle, né, depois que virou uma doença crônica, a gente fica com a impressão
que as pessoas perderam um pouco o medo e perderam, então, um pouco a preocupação em se proteger, né? Quais as formas de proteção? Queria que tu reforçasse isso, as formas que tem para se proteger e a importância disso, né? De usar esses métodos de proteção. A gente não pode esquecer que o HIV é uma infecção sexualmente transmissível. Então, faz parte da mandala de prevenção, que é um artifício que a gente utiliza, onde agregamos várias tecnologias, várias formas de prevenção para aquela pessoa que é portadora do HIV. Então, ela vai desde o diagnóstico, ou seja, as pessoas elas têm que procurar fazer o seu diagnóstico. É importante saber se aquela pessoa ela é portadora do HIV. Então, para isso, a gente tem teste rápido, e os testes rápidos eles estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Então, espontaneamente, o indivíduo pode procurar numa UBS fazer o seu teste rápido, saber se é portador. Porque quanto mais precoce eu faço o diagnóstico, melhor. Porque o diagnóstico tardio, essa pessoa ela já está adoecendo. Então, ou muitas vezes ela já está doente. Já vai fazer o diagnóstico no hospital, com uma outra doença para se tratar. Então, isso também não é bom, né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Uso do preservativo. O preservativo ainda é um método de barreira super importante, porque ele não protege só o HIV, ele protege outras infecções sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, a gente tem a profilaxia pré-exposição. O que é isso? É um medicamento que eu posso fazer para uma pessoa que ela se expõe ao risco de adquirir o HIV, mas ela ainda é negativa para o HIV. E também existe a profilaxia pós-exposição, que é justamente para essa pessoa que teve uma exposição de risco, ela com medicamento, ela vai prevenir uma possível chance de ter adquirido a infecção numa exposição de risco. Então, a pessoa que teve exposição de risco, e o aconselhável é que procure médico para fazer essa profilaxia Sim. medicamentosa. Ela é uma profilaxia hoje, ela é difícil? Ela é um mês de tratamento? Como que funciona? Continua 28 dias de tratamento, né? Essa pessoa, quando ela procura uma assistência, ela vai ser testada na hora, vai receber a medicação e vai fazer o seu acompanhamento por 28 dias com a medicação e depois ela vai fazer o seu acompanhamento sorológico por mais um tempo, né? O importante aqui é a questão tempo, tá? Porque ela tem que procurar idealmente nas primeiras 2 horas após a exposição de risco. Ela tem um tempo, até 72 horas, para receber a medicação, mas o quanto mais cedo possível, é melhor. Mas isso eu vejo assim muito sentido num profissional da saúde que teve um trauma por agulha, mas após uma exposição sexual, eu imagino que as pessoas não vão em 2 horas sair sair da festa e ir para assistência médica. Então, a ideia é que no dia seguinte percebeu que teve ficou com peso na consciência, vamos dizer assim, Isso. tem tempo de ir no Tem atendimento tempo, médico, tem tá? tempo. Tem até 72 horas. O PrEP, que então é essa tomada antes. Isso é, por exemplo, para um casal que um dos dois do casal é portador, é isso? Uma pessoa portadora que está com carga viral negativa, ela ainda pode transmitir? É recomendável, então, que faça PrEP mesmo numa situação dessa? Assim, o indetectável é intransmissível, né? Esse é um conceito que a gente divulga. Então, quem faz tratamento correto não transmite o HIV por via sexual. Mesmo assim, tem alguns casais soro diferentes que a gente fala, ou seja, um dos parceiros é portador do HIV, o outro não, o outro é negativo, que querem fazer uso por uma questão de segurança a mais. Pode, claro. Tá? Então, eles podem procurar e essa pessoa que é soro negativa, ela pode fazer uso da profilaxia pré-exposição. Tá? Assim como pessoas que eventualmente, né, ou frequentemente estão se expondo, é o perfil ideal para fazer uso dessa profilaxia também, porque tudo é
é um combinado, né? É um conjunto de ações que vai fazer com que aquela pessoa não se infecte pelo HIV, porque é uma das formas que a gente está tentando barrar essa pandemia que começou há quase 40 anos e que infelizmente a gente ainda não conseguiu impactar, né? O mundo ainda registra casos novos de pessoas portadoras do HIV. Isso eu ia te perguntar, tem muita gente portadora de HIV que não sabe? É relevante isso, o número de pessoas que é portador de HIV e que não sabe que tem? Sim, a gente tem ainda em torno, numa média de próximo de 20% de pessoas que não sabem que são portadoras do HIV. Quer dizer, dentre os portadores, 20% desses portadores não sabem. Não sabem. E seria recomendável, então, fazer teste como um check-up do HIV ou não é recomendável? Ou é para quem teve faz parte da entrevista médica, então saber se a pessoa se expôs a algum risco e fazer o teste? Não, não, não precisa. O que a gente quer é difundir o exame e deixar o teste do HIV incorporados aos exames de rotina de forma natural, tá? Porque se cria tanto, né? Eu não posso pedir o exame do HIV. Por que não? Porque aquela pessoa, ela tem 65 anos, aquela pessoa tem 70 anos, porque aquela pessoa tem 16 anos e eu não posso pedir? Não, faz parte da minha rotina pedir os exames, assim como eu peço exame de hepatite B, hepatite C, hepatite A, peço glicemia, peço colesterol, porque eu não posso pedir o exame do HIV na minha rotina? Então, a sugestão seria que fosse um exame de rotina. Sim, Com qual periodicidade será que seria interessante? Aí depende um pouco também da faixa etária ou da exposição, né? do perfil Do da perfil. pessoa, Uhum. né? Do interesse daquela Mas que as pessoa. pessoas entendam que fazer exame do HIV não fiquem chateados com o seu médico, faz parte da rotina, né? Tem um grupo de pessoas aí que precisam de diagnóstico e sem preconceitos, que aceitem bem fazer os testes do HIV. É importante para a sociedade. Porque isso eu acho que é um motivo de constrangimento para o médico, de pedir o exame ou não pedir, achar que o paciente vai achar ruim que ele pediu, né? Então, esse é um esclarecimento importante, né? Sim, sim, super importante. É uma coisa que a gente já ensina na universidade, né? Que se incorpore esses exames, né? Tanto do HIV como de sífilis, de hepatite B, hepatite C, na rotina. Porque só dessa forma a gente vai desmistificar, né, essa infecção que, como a gente falou, temos quase 40 anos, né? E ainda a gente cria tantos preconceitos, tanto constrangimento, né, de se falar, de se incorporar em exame, de se explicar sobre essa infecção, né? A gente tem que tratar essa infecção realmente como sendo mais uma infecção, mais um problema de saúde que a gente tem que se deparar, tem que resolver, porque as pessoas estão se infectando e elas têm que entender que existe prevenção, mas se caso for infectada, existe tratamento e existe tratamento eficiente e desejamos no futuro que a gente também tenha uma vacina para ela, né? Perspectiva é boa, então. Que bom que... Ainda estamos caminhando, Uhum. né, na vacina. A gente avança um pouquinho, retrocede um pouquinho, avança mais um pouquinho, mas eu acho que daqui a uns anos a gente realmente vai ter uma vacina para o HIV. Tomara. Bom, eu queria te perguntar sobre as gestantes agora. Acho muito importante, né, o período quer dizer, a gente se deparou aí com mulheres né, que tiveram nenês até com sífilis, ou seja, que em princípio coisas que demonstram que o pré-natal não foi bem feito. Qual a importância de um pré-natal bem feito? Qual os riscos de uma mulher com portadora de HIV engravidar? E quais os cuidados que ela precisa adotar se ela engravidar? A gente recomenda que, pelo menos durante o pré-natal, se faça
2 vezes os exames, né? Tanto do HIV como de sífilis, né? E as outras sorologias também, pelo menos 2 vezes, né? Ou seja, primeiro e terceiro trimestre, e depois, na hora do parto, se repita, né? Porque as maternidades devem ter o teste rápido para ser feito na hora do parto. Então, pelo menos esses 2 momentos no pré-natal e o teste rápido na hora do parto é a recomendação do Ministério da Saúde, na verdade, da OMS. A gente vê até no dia a dia, quando a gente vai avaliar as fichas de notificação e de investigação, que temos grávidas que fizeram em cada trimestre de gravidez o exame, tá? E que, mesmo assim, a gente se depara a criança depois infectada. O que é que a gente está vendo? Pré-natal até que bem feito muitas vezes, mas se esquece depois de acompanhar essa mulher depois que ela tem o bebê. E muitas vezes ela se infecta depois, ou naquele período final da gravidez e logo depois que ela tem o bebê. E aí, como ela fez o acompanhamento pré-natal e o pré-natal foi tudo bem, ela está amamentando essa criança. E aí ela faz a infecção aguda pelo HIV nesse período do puerpério e transmite o HIV para a criança. É o período mais crítico de transmissão, né? Esse Então, período da agudo da doença, né? exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode abandonar as mulheres no puerpério. A gente não pode abandonar essas mulheres nesse período depois que ela tem o bebê. Até porque ela vai amamentar essa criança. E cada vez mais a gente está incentivando a amamentação e a amamentação por um tempo longo. Então, a gente tem que acompanhar essas mulheres fazendo também o teste nesse período depois que ela ganha a criança. A mulher amamentando tem que fazer os testes Deve sorológicos. continuar fazendo os testes sorológicos. Eu queria aproveitar e te perguntar, né, aproveitar essa conversa contigo, mudando um pouco de assunto, mas focando ainda em ST, da varíola do macaco, porque isso, né, veio como se fosse vir uma nova epidemia, mais uma novidade, né? Já tinha Covid, como se não bastasse, né? A gente está falando aqui de pandemias, de epidemias, e a gente viu por aqui chegar a varíola do macaco, sim. Como que está essa situação? Tu recém falasse, né, da camisinha, da importância da camisinha, que previne também outras doenças. E fala um pouco para nós da varíola do macaco, em que cenário que está, se ainda tem pessoas com risco de se contaminar e quais as prevenções que tem que ter. O Mpox, na verdade, agora a gente não é mais uma situação, né, nem de epidemia, nem de surto, então estabilizou e praticamente a gente não está vendo mais transmissão, né? Ele teve um período de alta transmissibilidade que assustou bastante e agora realmente a gente não está tendo mais casos novos, assim como a gente estava tendo há um tempo atrás. O importante falar que ele não é de transmissão sexual, né? Diferente do HIV, né? Diferente de hepatite B, diferente de sífilis, que é transmitido porque está no esperma, está na secreção vaginal, né? Ele não se encontrou o Mpox aí nesses ambientes, né? Mas ele é por contato íntimo, né? Essa é a forma de transmissão dele. Só que a gente tem vacina, né? E temos vacina no Brasil. E essa vacina, ela veio, né? E veio com uma recomendação, principalmente para o grupo de pessoas portadoras do HIV. Né? Então, esses grupos, eles foram vacinados preventivamente para o Mpox. Né? E estamos aguardando mais vacinas, né, para ele. Mas, de um modo geral, teve uma diminuição importante Bom, de então a número de preocupação casos. diminuiu e um portador de HIV que não se vacinou para o Mpox, fica atento para ver se conversar com seu infectologista, com seu médico de família, para ver se essa Sim, recomendação porque se assim, sustenta. a indicação da vacina preventivamente nesse grupo, ela veio para portadores com CD4 abaixo de 500. Tá? Então, ela veio para um grupo bem específico, mesmo dentro dos portadores de HIV.
Perfeito. CD4 e carga viral. Então, isso parece bem técnico, bem específico, mas acho que é importante esclarecer também para as pessoas. O que é isso? O CD4, ele é a nossa célula de defesa, né? A nossa principal célula de defesa, mas também é a célula que o vírus, ele tem o seu sítio de ligação, né? Então, aquele nosso soldadinho de defesa que a gente fala é o foco de ligação do vírus, né? Do vírus HIV no nosso corpo. E é ele que vai sendo consumido pelo vírus. Né? Por isso que as pessoas que são portadoras do HIV e que fazem diagnóstico tardiamente, elas manifestam doenças, e doenças de forma grave, né? Que a gente fala, que é a pneumocistose, né? Que é uma infecção fúngica que acomete o pulmão, a meningite por fungo. Então, assim, são doenças muito graves que acometem essas pessoas que têm o seu sistema de defesa muito consumido pela infecção a longo prazo do HIV, que ele vai consumindo isso. E a carga viral nada mais é do que a quantidade de vírus circulante, né? Então, a gente acompanha o tratamento pela carga viral. Então, eu sei que uma pessoa ela está tomando a medicação corretamente quando ela tem a carga viral indetectável. Então, é uma medida é a medida que eu vejo, que eu controlo o Como que está o tratamento, tratamento? Um exatamente. Se o tratamento bem tratamento está sendo feito, carga viral baixa, CD4 alto. carga viral indetectável. Carga viral indetectável. A gente é bem específico nisso. A Que gente bom. quer carga viral indetectável. Perfeito. Uma mensagem final aí para as pessoas, Regina, que tu queiras reforçar aí do cuidado dessa doença? Eu acho que a gente vai bater sempre na prevenção, né? Então, que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, que façam os testes, não se sintam constrangidos quando o seu médico de família ofereceu o teste do HIV, né? Que é importante, porque quanto mais cedo a pessoa começar o tratamento, expectativa de vida igual ou muito próxima, a gente pode dizer, da população não portadora do HIV. Tá, joia? Excelente falar contigo. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Sua Saúde, do podcast criado pelo Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina para disseminar informação de qualidade sobre saúde. Todas as semanas você pode ver conversas como essa no nosso canal do YouTube do SCC SBT. Até a próxima, esteja atento aos cuidados necessários para prevenir doenças. Nos vemos lá.